Então, boa tarde a todos. A gente vai estudar na tarde de hoje, né? Ficou escalado para a gente conversar um pouquinho a respeito da conclusão do Livro dos Espíritos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver, a conclusão são várias páginas, são 9 subtítulos, 9 itens, né, para trabalhar. E aí, obviamente, a gente não vai ter condição de trabalhar todos, né? Então, o que a gente tentou fazer? Nós tentamos pegar as principais frases, as principais colocações, as principais afirmativas, para a gente poder, em cima delas, fazer reflexões, sobretudo tentando trazer algumas das informações para o ano atual, né? Trazer para 2020. Porque muitas coisas, às vezes, a gente vê dentro de doutrina espírita, e Kardec, quando fala a respeito do assunto, né, dessa conclusão, a gente vai observar que em muitos momentos ele tenta dar umas dicas, sabe? Nas entrelinhas, ele faz observações e nas entrelinhas das observações a gente vê algumas dicas para a gente poder ter o nosso comportamento no nosso dia a dia, no que diz respeito à doutrina espírita. Como em todos os estudos que a gente faz, a gente procura preservar o código kardeciano, a gente não reinventa a roda, a gente procura trazer o texto exatamente do jeito que está lá dentro do Livro dos Espíritos ou dentro da obra fundamental que está sendo estudada. Então, por exemplo, lá em Introdução 1, Kardec começa falando o seguinte, que aquele que só conhecesse de magnetismo terrestre o jogo dos patinhos imantados, que fazemos nadar na água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento do mundo. Não é fácil encontrar, né? Eu procurei na imagem na internet, fiquei procurando patinho imantado dentro de água, não encontrei. Nós já vimos isso em vários lugares, né? Brincadeira desse gênero todo mundo já viu, né? Bota uma bacia com a água e embaixo passa o ímã, né? O patinho está com uma parte metálico, né? E aí você com o ímã consegue chegar o patinho para onde você quiser. Obviamente que a pessoa vai ficar com o braço ou com a mão, qualquer coisa escondido, aí a pessoa não consegue, que está no outro lado, não consegue ver que o patinho está se movimentando por questão de ímã. Então Kardec está fazendo essa referência, né, uma referência, né, atualmente a gente poderia, né, imaginar um drone, imaginar até em cima de uma própria mesa de vidro, uma mesa de madeira, já existe ímã de boa qualidade, ímã muito poderoso, suficiente para poder fazer a brincadeira, não precisa ser dentro de água, né? Você pode fazer a brincadeira em qualquer tipo de superfície. De forma que esse tipo de situação, ele está tentando trazer para a gente que quando a pessoa fixa o olhar dela apenas no tom de brincadeira, ela vai, que legal, é uma brincadeira, não sei o quê. Mas quando ela consegue entender o que está por trás daquele conceito, ele encerra essa frase colocando para a gente, dizendo que esse tipo de situação encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. É interessante conseguir lembrar que, obviamente, 1857... 1860, porque o Livro dos Espíritos da primeira edição, 1857, da segunda edição, 1860, ele é bem diferente um do outro. O primeiro tinha 501 questões, o segundo, 1019. Então, são muitas coisas diferentes do primeiro para o segundo. Então, às vezes, quando a gente traz o estudo, a gente procura trazer até como referência não o ano da primeira edição de 1857, mas precisamos frisar o ano da segunda edição de 1860, que é a base dos estudos que a gente tem hoje do Livro dos Espíritos com 1019 questões. Então, é claro, né, que em 1860 não se tinha ainda o conhecimento do mecanismo de movimentação, de movimento dos mundos, né? Aquilo ali é uma restrição. Hoje em dia, quando você vai estudar profundamente, você descobre a Terra tem não sei quantos movimentos, a Lua tem não sei quantos movimentos, o planeta, o sistema solar está em movimento, o Sol está em movimento, as galáxias estão em movimento, o universo está tudo em movimento o tempo todo.
E são tantos movimentos e tantos conceitos que, claro, que não se restringem apenas à questão de magnetismo. Tem muito mais coisa além do que isso. Mas a informação em si, né, a informação em si de conseguir entender essa dinâmica, conseguir entender e vislumbrar que não é tão simples, não basta você simplesmente olhar as coisas e fixar o olhar nas coisas e achar que aquilo ali já é tudo que está a respeito de determinado assunto. Então, ele continua ainda em introdução 1, né, ele diz assim: acontece o mesmo com o que só conhece do Espiritismo o movimento das mesas. Ora, o movimento das mesas naquela época. Hoje em dia, ninguém brinca mais com o movimento das mesas, mas hoje em dia, muita gente brinca com o movimento de copos, né? Muita gente fala a respeito, se arrisca nesse tipo de brincadeira. Então, só para a gente poder ver que esses conceitos, a gente vai sempre lendo os conceitos e vai sempre tentando trazer para o dia a dia. Aquilo que acontecia em teatros, que acontecia como diversão no tempo de Kardec, em 1854, quando ele se aproximou de maneira direta da doutrina espírita, aquilo que acontecia naquela época não é o que acontece hoje. Mas, de qualquer maneira, o conceito continua valendo com toda a força. E por isso que ele diz assim, que aquele que conhece do Espiritismo somente o movimento das mesas, aquele que acha que o Espiritismo é só isso, o que ele vai pensar? Ele não vê mais que um divertimento, um passatempo das reuniões sociais, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade e até mesmo dos povos semi-selvagens, possa estar ligado aos mais graves problemas da ordem social. A gente tem como trazer mais reflexões em cima do assunto. Ó, eu vou pegar esse texto aqui de cima, ó, tá vendo? Ó, acontece o mesmo com o que só conhece do Espiritismo, tá? Ó, é o mesmo texto, tá? É o mesmo texto. Ao invés de eu pegar e colocar movimento das mesas, ao invés de eu pegar esse caminhar do tempo, 1857, se quiser voltar um pouquinho, botar 1854, não tem problema nenhum. 1854, 1857, início do livro, primeira edição do Livro dos Espíritos, 1860, segunda edição do Livro dos Espíritos, que é essa que a gente usa hoje, a brincadeira dos copos, que são as coisas que a gente vê né, no cotidiano como sendo brincadeira. Se a gente quiser usar esse mesmo texto e também atualizar para situações que ocorrem dentro de centros espíritas, a gente também pode fazer. Então, o que a gente faz? Essa parte em vermelho aqui, onde era movimento das mesas, eu substituí para poder tentar imaginar o que é o ano 2020. Ano 2020 é a pessoa que vai ao centro espírita só atrás de fenômenos, só atrás de evidência, atrás de consultas e assim por diante. Muitos centros espíritas trabalham, né, o espetacular, trabalham o sobrenatural, né? A filmagem não está mostrando, né? E nem estão sabendo, obviamente, a temperatura que está aqui no Rio, né? A gente tem que, às vezes, falar com as pessoas para as pessoas poderem entender. Aqui no salão não deve ter mais do que 30 pessoas, né, Cássio? Mais ou menos isso, né? Estou certo? Tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Lá no lado de fora, aqui tem um monte de ventilador. Para o pessoal que vai estar vendo a filmagem, lá no lado de fora deve estar uns 50 graus de sensação térmica. Tá? Então, quem vem aqui hoje é só herói. Tá? Agora, se a gente quisesse que o salão ficasse, né, para o pessoal que não conhece, aqui o Grupo Espírita Fabiano, ele fica em cima de uma ladeira, que a ladeira é mais ou menos quase 90 graus. Né? A gente fala assim para o pessoal ter, né, saber mais ou menos como é que é. É muito íngreme, muito difícil de subir essa ladeira. Então eu quero contar uma coisa para vocês. Se o Grupo Espírita Fabiano tivesse como intenção encher o salão e colocar a fila lá no início da Paula Silva Araújo, sabe o que ele faria? Coisa mais simples do mundo.
é só dizer assim: ao invés de uma palestra, nós vamos fazer fenômenos, vidência, consulta. E aí, muita gente que não consegue pegar o espírito da coisa, que não consegue entender o verdadeiro propósito da doutrina espírita, que é o propósito de transformação das pessoas, que é o propósito filosófico da pessoa conseguir tentar entender que tudo que ela faz aqui, ela vai colher ali na frente. E aí, obviamente, tudo que está acontecendo nesse momento é colheita do que nós plantamos no nosso passado. Seja no nosso passado imediato ou no nosso passado mais longínquo. Mas tudo que acontece nas nossas vidas são sempre coisas que atendem às leis de causa e de efeito. Sempre dessa maneira. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa entender isso, ela vai conseguir perceber que a doutrina espírita, ela não está aqui para ficar fazendo vidência, para ficar fazendo consulta. Ela está, para nós, né, não estamos aqui no caso, pelo amor de Deus também, não estamos recriminando o evento vidência, o evento de auxílio espiritual. Não é isso que a gente está condenando, mas é para a gente poder entender, né, é a mesma coisa que a pessoa às vezes pensa a respeito de uma reunião mediúnica, né? Ah, eu estou com uma obsessão. Ah, tá ótimo. E aí, às vezes, a pessoa até tem uma obsessão mesmo. Aí vai lá, leva o nome no tratamento, na reunião mediúnica, e o espírito é afastado. Só que a pessoa não se transforma. E aí o que acontece? Daqui a uma semana, ela está exatamente com o mesmo tipo de problema, com outro espírito ligado a assuntos desse gênero. Então, não é suficiente a pessoa ficar na fenomenologia da doutrina espírita. A gente tem que entender que doutrina espírita é para a pessoa se transformar, é para saber de onde veio, é para saber o que está fazendo aqui, é para poder entender para onde vai. É isso que a gente tem que tentar fazer dentro da doutrina espírita. E diga-se de passagem, é justamente esse o conceito que vem lá dentro do Evangelho a respeito do verdadeiro espírita. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações. Então, essa é a grande dinâmica que a gente tem que aprender. Não tem que se preocupar com as coisas de fenômeno. Esquece fenômeno. Estuda mais, se transforma mais, se esforça mais. Faz aquela luta de identificação onde estão os reais problemas do seu dia a dia, para poder substituir uma coisa assim que é super comum, né? Vocês não sabem disso, né? Mas tem uma moça que trabalha na minha casa há quase 20 anos, né? Das Dores, né? Maria das Dores, né? A gente chama ela de das Dores, né? E aí a das Dores, acontece alguma coisa dentro de casa, tenho eu e ela dentro de casa. Qualquer coisa que aconteça de errado, eu digo para ela assim, com toda certeza a culpa é sua. Né? Por quê? Porque eu não boto a culpa em mim, eu boto a culpa nela. Né? Estamos nós dois em casa, estamos nós dois dentro de algum lugar. Adivinha de quem vai ser a culpa? Minha ou sua? Né? É sempre do outro. Né? Normalmente eu vou botar a culpa em você e você bota a culpa em mim. É assim que o pessoal faz. Tá? Mas quando você fala de você descobrir quem são as pessoas que têm... Ele volta sozinho? Quando a gente quer descobrir quando a gente quer descobrir onde é a origem dos nossos problemas do dia a dia, na realidade, o que a gente precisa fazer é tentar identificar onde estão os nossos inimigos internos e não os externos. Os problemas não... A gente é assim, né? Ah, porque fulano é culpado, fulano, cicrano é culpado, fulano é responsável, cicrano é responsável. A gente aponta para outras pessoas, mas na realidade a gente tem que pegar o dedo que está apontando para outra pessoa e tem que apontar para dentro de si mesmo, porque é dentro de nós que residem os nossos inimigos, que residem os nossos opositores, que residem as grandes, né, situações de autossabotagem. A pessoa mesmo não... mas é que eu tenho que tomar cuidado com o obsessor. Antes de tomar cuidado com o obsessor, né, tem até um vídeo na internet muito interessante, né, que é um vídeo que o obsessor aparece dentro do quarto
E aí tá o cara fazendo lá, reclamando da vida. Eu acho que eu estou com uma obsessão. E aí o obsessor fala com ele assim: olha, eu não estou obsidiando você. Eu não consigo obsidiar você. Na hora que eu chego para obsidiar você, você já se auto-obsidiou. Então não dá para eu obsidiar você. Eu estou aqui à toa. Né? Então é como, né, um tom de brincadeira, mostrando que muitos de nós, a gente pensa: eu acho que eu estou com uma obsessão. Está com obsessão não. Às vezes a pessoa está com um problema dentro dela mesma. É ela que precisa se transformar. E é isso que Kardec tenta trazer para a gente, né? No final daquela frase, quando ele diz assim, que essas situações possa estar ligado aos mais graves problemas da ordem social. Dentro das mais graves problemas da ordem social estão justamente esses conhecimentos da doutrina espírita, para resolver os problemas de ordem social, os problemas do nosso dia a dia, da nossa vida do dia a dia. Mais do que isso, a gente identificou também, dentro desse texto, a questão de que Jesus é nosso guia, que Jesus é nosso modelo, que Jesus é a nossa referência ética, de moral, que está dentro do Livro dos Espíritos, na questão 625. Porque quando você vai buscar essa autotransformação, não é autotransformação pura e simplesmente, mas autotransformação de acordo com um padrão de comportamento que Jesus traz para a gente dentro do Evangelho. Então esse é o nosso padrão, esse é a nossa referencial. Por isso que ele coloca dentro dessa mensagem aqui assim, e eu botei ali em cima a imagem de Jesus, né, colocando a luz, elevando a luz, para que a gente consiga entender que essa luz é uma luz para poder iluminar cada um de nós. É uma luz para poder mostrar para cada um de nós que nós também podemos brilhar. Muitas vezes a pessoa não consegue perceber isso. É muito difícil da pessoa conseguir perceber isso. Que, na realidade, nós não precisamos ser espíritos puros para começar a fazer o bem. Vou falar uma coisa aqui para vocês, que eu tenho certeza que com vocês deve acontecer, porque se acontece comigo, deve acontecer com vocês. Às vezes você para na fila do mercado, a pessoa que está na frente da fila vira para trás e começa a desabafar. Começa a contar o que está... A minha vida, né? Eu conto às vezes para as pessoas, eu fiz uma palestra na Sociedade Espírita Jorge, não sei se eu já falei isso para vocês, eu fiz um estudo na Sociedade Espírita Jorge, quando eu saí, mais ou menos umas 9 e pouquinho da noite, aí eu peguei o ônibus para ir para casa, só que o ônibus estava no contrafluxo, não tinha uma pessoa sequer dentro do ônibus. É uma sensação, vou falar para vocês o seguinte, dá um empoderamento na gente, sabe? Que você entra no ônibus, aquele ar-condicionado geladinho, aí você pega e fala assim, caramba, o ônibus é meu. Fica com essa sensação, sabe? Aí você entra dentro do ônibus, aí fiquei sentado assim, esparramado na cadeira, confortável, falei, coisa boa. Né? Não vai parar em momento algum, né? Porque contra fluxo, não tem ninguém indo para onde eu estava indo, para a estação São Francisco Xavier. Aí o que aconteceu? No meio do nada entra uma senhora. No que a senhora entrou dentro da roleta lá na frente, né? Quando ela entrou no ônibus, eu olhei e falei assim, 45 lugares para ela sentar. Ela não vai fazer isso, vai? Eu fiquei olhando assim, não, ela não vai fazer isso. Não, ela não vai fazer isso. Mas olha, acreditem, ela fez. Ela andou até a minha direção, parou no meu lado e falou para mim assim, o senhor me dá licença? Ela queria sentar na janela. Aí eu tive que levantar, né? Tá dando para ver na filmagem meu tamanho, não sou um cara propriamente pequeno. Tive que levantar, ela se sentou, né? Rapidamente eu pensei assim, vou sentar em outro lugar para ela aprender o que é bom. Mas aí o nosso mentor, muito carinhoso, né? Deve ter aprendido com Emmanuel, virou e falou assim, senta aí. E aí eu sentei ao lado dela. E não que eu sentei ao lado dela, me deu aquela ideia brilhante de cumprimentar, sabe? Aí eu virei para ela e falei, boa noite, senhora, tudo bem? Pronto. Aí ela virou para mim e começou, o meu marido, e foi falando lá da Praça Barão de Drummond,
desceu ali a Teodoro da Silva todinha, pegou ali assim a Dona Maria, depois pegou ali a São Francisco Xavier todinha, foi até lá o metrô da São Francisco Xavier, falando do marido dela, dos problemas da vida, dos filhos, ela contou a vida dela, tá? Quando estava chegando na São Francisco Xavier, eu virei para ela, falei para ela assim: senhora, eu vou precisar descer. Aí ela virou para mim e disse assim: eu também. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, tá? E fico pensando assim, será que é só comigo? Será que é só comigo que acontece isso? Será? Então é isso que Jesus está falando para a gente. Ei vocês que estão se aproximando da doutrina espírita. Começa a pegar essa luz de uma candeia, essa luz pequenininha que vocês possuem, e mesmo sendo uma luz pequenininha, começa a colocar essa luz de maneira que consiga iluminar o caminho daqueles que estão à sua volta. Porque na realidade, a gente nunca sabe quem é a pessoa que está na nossa volta. O Evangelho, quando fala a respeito da caridade, diz para a gente assim, que às vezes aquela pessoa que você está olhando à sua volta foi consanguínea sua de uma outra encarnação. Então a gente tem que levantar essa bandeira da caridade, essa bandeira do amor, tem que perceber que muito acima dos fenômenos, muito mais importante do que os fenômenos, são os nossos esforços de transformação, de serviço, de carinho, de fraternidade, todas essas coisas de sociedade que a doutrina espírita ensina para a gente. Então isso foram coisas que eu pensei dentro dessa introdução 1. E aí, quando eu peguei nessa parte aqui final, que eu fiquei pensando a respeito de ética e moral, quando eu pensei na palavra moral, né, eu me lembrei também que no Livro dos Espíritos, lá na questão 629, repara que essa questão aqui, essa questão de que indica Jesus como guia, modelo, como paradigma, como referência, é a questão 625. E aí um pouquinho adiante, Kardec procura saber qual é a definição que se pode dar de moral. O que é moral para a doutrina espírita? E aí ele mostra para a gente 3 definições que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Eu coloquei ali, pintei em três cores, né? Definição que pode se dar de moral. Primeira definição, em azul, é a regra de bem proceder. Então, como é que eu vou saber quando o meu comportamento está um comportamento legal? Se você está procedendo dentro do bem. Está procedendo direito? Você acha que está procedendo direito? Eu acho que eu estou procedendo direito. Tem gente que pode criticar? Tem gente que pode criticar, mas eu acho que eu estou procedendo direito. Então você está seguindo a moralidade da maneira correta. Agora tem outra situação. Distinguir o bem do mal. Você está procurando fazer o bem? Estou procurando fazer o bem. Então segue o teu caminho. Você está fazendo mal? Estou fazendo mal. Então para o teu caminho. É a coisa mais simples do mundo. A gente tem que conseguir identificar, está fazendo bem, o que está dentro do... Isso é fácil de identificar. É só você olhar como é que está o teu sentimento. No teu sentimento é amor? É. Então tá bom. Mas tem um pouquinho de raiva. Então não tá bom. Teu sentimento é amor? É. Mas tem um pouquinho de inveja. Então não tá bom. Entende? Então é isso que a pessoa tem que começar a perceber. Tem egoísmo? Tem muito egoísmo. Então não tá bom. Entende? E aí, pouco a pouco, você vai conseguindo entender, porque a terceira definição de moral que tem dentro dessa resposta que os espíritos dão, espíritos superiores, diz para a gente que a moral funda-se na observância da lei de Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Tem que agir de acordo com a observância da lei de Deus. Quando a gente pensa em observância da lei de Deus, eu trouxe aqui 2 imagens para a gente, né? Tem uma porta larga, olha que linda a porta. A porta larga, que é a porta que leva a gente ao céu. Em geral, quando as pessoas olham essa imagem, Jesus recomenda que a gente entre pela porta estreita. Lembram disso? Vocês lembram disso?
Né? Não é isso que ele fala? Olha o que tem lá na porta estreita. Está vendo lá? Olha a porta estreita lá. Olha o que tem na porta estreita. Aí a pessoa olha para aquilo e fala assim, engraçado, não deveria ser o contrário? Já olhou? Já olhou? Olha só, é assim ou será que é assim que tem que ser? É da primeira maneira ou é da segunda maneira? Às vezes a pessoa pensa que é da segunda maneira, mas na realidade, por que a gente fez esse efeito visual? Porque normalmente a porta que leva à perdição, ela se apresenta para a gente como sendo uma porta prazerosa. Essa daqui, que é a porta do erro. E a porta do que é correto se apresenta para a gente como sendo uma coisa que é sufoco, que é difícil, que é um problema. Eu conheço um trabalhador aqui da casa, que eu encontrei com ele quando ele chegou na casa. Na hora que ele entrou na casa, ele estava sequinho, todo sequinho, camisa seca. Ah, que gracinha, todo bonitinho, arrumadinho, todo arrumadinho. Aí começou a trabalhar, monta salão, monta aqui assim, monta não sei o que lá, puxa para cá, o negócio não sei o que lá, puxa tudo, faz não sei o que lá, aí liga o som, pega, não sei o que, não, liga, não sei o que lá, daqui a pouco eu olhei para ele, ele estava todo encharcado, todo suado. Por quê? Porque quando a pessoa decide entrar na porta estreita, a primeira coisa que acontece é sufoco, é problema, é difícil. É só a gente lembrar de como funcionava a nossa vida lá no tempo de escola. No meu tempo na escola, antigamente, não existia isso não. Hoje em dia eu fui falar a respeito de escola, aí uma pessoa me veio com um conceito que eu nunca tinha ouvido, uma coisa linda, falou assim, quem cola não sai da escola. Quem não cola não sai da escola. Aí quando falou isso para mim, eu falei assim, não acredito. Gente, não dá para acreditar num negócio desse. Entende? A pessoa não consegue entender que quando ela cola, ela está encontrando esse caminho que está aqui. Só que esse caminho, que parece ser o céu, lá na frente é o caminho da falência. E o caminho que é o caminho da dificuldade, que é o caminho que você tem que estudar, que você tem que lutar, tem que trabalhar, tem que se esforçar, que parece ser num primeiro momento difícil de ser conseguido, é esse caminho aqui que depois vai se transformar. O bom vai se transformar no inferno e o que parecia ser ruim vai se transformar no céu. Porque a vitória só é conseguida por intermédio de trabalho. Eu recebi um presente há pouco tempo, foi mais ou menos em 1977, mais ou menos, época de faculdade. Eu recebi um presente que estava escrito, uma coisa sensacional. Aquilo ali marcou a minha vida. Dizia assim, só há um lugar no mundo onde sucesso vem antes de trabalho. E aí embaixo vinha a resposta, no dicionário. Quer ter sucesso? Quer encontrar o caminho em que você vai ter realmente o reino dos céus dentro do seu coração? Saiba que precisa lutar, tem que batalhar. É uma luta dura, é uma luta difícil. Vai ser criticado, vai fazer as coisas. Eu me lembro de uma segunda, só para a gente não pensar que é coisa restrita à doutrina espírita, tá? E vocês vão entender no final da história. Uma companheira entrou na nossa casa, né, lá na agremiação, há alguns anos, e ela entrou dizendo assim, eu quero ser espírita. E aí eu olhei para ela, falei assim para ela, mas por que você quer ser espírita? Aí ela disse assim, porque eu era ministra da Eucaristia na Igreja Católica, e agora eu quero ser espírita. Aí eu continuei perguntando para ela, por que você quer ser espírita? E ela me contou a situação dela. Ela disse assim para mim, sabe o que aconteceu? Eu passei a ser ministra da Eucaristia. Quando eu comecei a trabalhar no bem, aconteceu o seguinte, o pessoal dentro da igreja começou a dizer que eu era uma pessoa muito interesseira, que eu queria aparecer. Quando ela falou isso,
eu fiquei pensando assim, nossa, mal sabe ela que quando eu comecei a dar palestra, eu falava a mesma coisa. Fiquei calado, não falei nada. Aí ela disse assim, e aí, o que aconteceu? Ela falou assim, eu fui reclamar com o padre, e ele virou para mim e disse assim, minha filha, Jesus ensinou que nós temos que ir na direção do trabalho. Esquece a ofensa e vai trabalhar. Aí, tá bom, ela voltou ao trabalho. Aí a maledicência saiu do nível 1, foi para o nível 2. Começaram a dizer que ela estava administrando aquela cestinha que passa na igreja lá durante a missa. Aí eu fiquei pensando assim, mal sabe ela que eu também já fui presidente de centro espírita e já fui acusado de roubar a casa espírita. E aí continua falando. Ela disse que foi falar com o padre disse para ela, minha filha, para isso agora e vai lá, não dá ouvido, vai trabalhar, porque é assim que a gente tem que fazer, tem que trabalhar no bem. E aí, qual não é a minha surpresa quando ela disse que passou para o nível 3, começaram a ver que ela ia sempre conversar com o padre e começaram a dizer que ela saía com o padre. E ela saiu da igreja. E foi falar comigo na agremiação. E aí eu disse para ela assim, filha, presta atenção. Você já não foi falar com o padre, né? Mas veio falar comigo. E eu quero dizer a você, larga isso para lá e volta ao teu trabalho na igreja. Porque você não é espírita, você é católica. Volta ao trabalho na igreja, não dá conversa para maledicência. Não dá conversa, faz a tua parte do teu trabalho. Porque essa que é a grande situação. Onde estiver o trabalho do bem, onde estiver a pessoa agindo de maneira correta, essa pessoa será criticada. É só vocês lembrarem, na época da escola, o aluno que era bagunceiro, todo mundo falava, fulano é muito legal. E o aluno que estudava e passava de ano o tempo todo, eu não vou dizer o nome que chamavam ele, porque é impublicável. Se você é na empresa que você trabalha, se você é o esperto que faz as coisas todas, é o esperto. Uma amiga minha chegou outro dia e falou para mim assim, porque o médico me ofereceu 3 dias de dispensa. Você imagina isso? Gente, ofereceu 3 dias de dispensa? Como assim ofereceu 3 dias de dispensa? Aí a pessoa pega, não aceita os 3 dias de dispensa e diz, não, eu quero trabalhar, eu estou bem, eu quero voltar a trabalhar. Aí essa pessoa é criticada. Você é isso, você é aquilo, você está bajulando o chefe, você está aí fazendo isso, está fazendo aquilo. Então é assim que funciona. A gente tem que fazer a nossa parte. Entenda, fazer o bem não é fácil. Fazer o bem tem que subir a Paula Silva Araújo, tem que suar, tem que trabalhar. É isso é fazer o bem. Mas depois, lá na frente, a gente vai colher os frutos disso. Porque todo mundo que está aqui na tarde de hoje, ouvindo, que se esforçou para estar aqui, está colhendo os frutos de ouvir Kardec trazendo esses ensinos para a gente. Esses espíritos superiores trazendo esses ensinos para a gente, dizendo para a gente, está aqui, está difícil, mas saiba que isso vai ser recompensado lá na frente. E é isso que a gente tem que entender e é isso que a gente tem que perceber. Apelo a todos os adversários de boa fé e lhes suplico dizerem, se tiver o trabalho de estudar, o que criticam. Uau! Quanta gente critica a doutrina espírita sem se preocupar em estudar, né? Como isso acontece, né? Várias vezes, olha, incontáveis vezes, eu já vi pessoas entrarem no centro espírita, assistirem à palestra e saírem e dizerem assim, eu não imaginava que o centro espírita fazia isso. Porque como a pessoa não se aproxima, ela julga pelo ouvir dizer. E o ouvir dizer é maledicente. Não diz a verdade. Não diz o que acontece na realidade.
Porque se a pessoa entrar, Allan Kardec ensina para a gente que se a pessoa entrar dentro do centro espírita e o centro espírita trabalhar a doutrina espírita, a pessoa só vai ouvir dentro do centro espírita o Consolador prometido. É só isso que ela vai ouvir. E esse conceito, ele abrange toda a sociedade, independente do culto que a pessoa tenha. Então ele diz logo depois, porque em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico conhece o assunto. Mas não é exatamente esse tipo de coisa que a gente vê na prática. Então eu coloquei ali embaixo uma reflexão para a gente imaginar, né? E para a gente poder, né, passar esse conceito adiante. Do que tratamos dentro do centro espírita? O que a gente tem dentro do centro espírita? É maravilhoso? É o sobrenatural? É o fantástico? Ou dentro do centro espírita a gente tem justamente a lógica, o bom senso, o raciocínio, ensinos para a pessoa pensar no que ela está fazendo da sua vida? É isso que a gente trabalha no centro espírita. Então o centro espírita tem o objetivo de transformar a gente. Tem o objetivo de nos auxiliar a nós mesmos nos transformarmos. Para a gente poder entender que é a gente que tem que bater no peito e falar assim, sou eu que tenho que mudar. Eu que preciso alterar a maneira que está acontecendo, que eu estou funcionando no mundo. No Introdução 2, ele diz assim, o Espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenham os materialistas por adversários. Essa frase que está ali em Introdução 2 foi lida por uma dirigente de um centro espírita, e eu vou contar para vocês. O CERJ participa de um trabalho muito interessante chamado Movimento Interreligioso. Numa dessas atividades, a dirigente contando para mim, ela contou que ela leu isso daqui e ela foi no trabalho do movimento interreligioso e tinha pessoas ateus, tinha ateus presentes. Aí ela pegou e falou assim, vou sentar perto deles para poder destruir o materialismo. Olha o pensamento dela, ela dizendo para mim, tá? Ela que estava me contando. Aí ela pegou e me contou assim, que durante a apresentação dos trabalhos, os materialistas começaram a descrever como eles funcionavam no dia a dia. Ela chegou dentro do ambiente, ela não cabia dentro de si. Vou mostrar para eles como funciona a doutrina espírita. E aí o primeiro companheiro materialista disse assim, as pessoas pensam que eu sou materialista e por causa disso, que eu sou ateu, melhor dizendo, e que por causa disso eu não faço bem. Mas não, eu faço bem. Aí ele começou a descrever o bem que ele fazia. Nisso, ela ficou pensando assim, e eu não faço isso. E aí já começou a furar, né, o balão dela começou já a ficar murcho. E aí o que aconteceu? O primeiro falou que fazia o bem, o segundo falou que fazia o bem, o terceiro falou que fazia o bem, o quarto falou que fazia o bem, o quinto falou que fazia o bem, todo mundo fazia o bem, e ela foi escorregando na cadeira, rezando para não chegar a vez dela falar. Porque quando chegou a vez dela, aí é a situação, né, que a gente nunca entende às vezes, né, mas que o Livro dos Espíritos mostra para a gente, na questão 459, diz assim, podem os espíritos influenciar os nossos pensamentos, os nossos atos? E a resposta dos espíritos é, muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Então aquilo que estava acontecendo ali era um trabalho realizado pelos espíritos para poder esvaziar aquela prepotência que ela tinha. E livraram ela, porque quando chegou a vez dela falar, teve uma interrupção do coordenador geral da tarefa, que entrou na sala e falou, gente, vocês vão me desculpar, mas o tempo esgotou. Quem não pôde falar, tem que ter paciência, deixa para uma próxima. Ela fez assim, graças a Deus não precisou falar. Por quê? Porque a gente precisa entender que, mesmo isso sendo dito por Kardec em Introdução 2, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer falar e quer julgar os nossos irmãos. Porque muitas das vezes
tem um monte de gente em outros grupamentos religiosos, e inclusive entre ateus, que simplesmente fazem muito mais o bem do que, de repente, todos nós juntos. Cite-se, por exemplo, aquele grupo dos Médicos Sem Fronteiras. Cite-se, por exemplo, grupos que fazem salvamento, né, que nem sempre são religiosos, que se voluntariam ao trabalho para poder fazer salvamentos. E aí você vai perguntar ao cara, qual é a sua religião? Não tem religião, não. E o cara está lá arriscando a vida dele. Enquanto que, de repente, a gente, às vezes, não está fazendo isso. Então, por conta disso, a gente ficou lembrando que, dentro lá do que é o Espiritismo, né, ele diz uma frase muito semelhante a essa. O que é o Espiritismo é um livro de 1859. Então a gente vê a coerência. É interessante a gente trazer essas informações cruzadas para a gente poder ver a coerência de Kardec, a coerência do trabalho que Kardec traz. Então, por exemplo, lá no que é o Espiritismo, no segundo diálogo, o cético, utilidade prática das manifestações, está dizendo mais ou menos aquilo que está colocado ali em cima. O Espiritismo possui, porém, uma outra utilidade mais positiva. É a natural influência moral que exerce. Ela é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade, da sua sorte futura. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas por fatos. E aí a gente tem que entender que não é pelo fato disso estar escrito dentro, tanto do livro que é o Espiritismo, como está dentro de Introdução 2, não é por causa disso que a gente vai pegar e se arvorar a querer ser doutor de doutrina espírita ou doutor de comportamento de ética e moral com os nossos irmãos de humanidade, porque não é esse o caminho que a gente deve trilhar no nosso dia a dia. Indo adiante no estudo, lá em Introdução 4, eu trouxe aqui o desenho para a gente poder ter ideia do que significa pedra angular, tá? A pedra angular é essa pedra que está aqui, ó, tá? Quando você coloca essas pedras todas aqui, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, e aí quando você coloca essa pedra aqui assim, essa pedra, por incrível que pareça, ela faz por pressões, né, por forças, ela exerce força de ação e reação, e aí essas forças vão ser distribuídas e esse arco simplesmente não é destruído. Tem construções assim antigas que cai tudo, menos aquilo. Só para a gente ter noção. Então esse é o conceito da pedra angular. E aí o que a gente trouxe? Introdução 4, o progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro. E aí ele coloca assim: tirai essa certeza e lhes tirareis sua pedra angular. Ou seja, nós, quando olhamos a certeza do futuro, tá? Quando se olha a certeza do futuro, muita gente tem a leitura simples de que é uma leitura assim, certeza do futuro. Aí a pessoa faz assim, aponta lá para frente. Entende? Tá? A pessoa pensa assim, que legal, que legal. Se eu começar a construir o bem, o que vai acontecer? Eu vou colher os frutos do bem lá no futuro. Mas não é assim que funciona. É muito mais bonito do que isso. Porque você não vai colher só lá na frente do futuro. A gente tem uns conceitos que são conceitos muito, assim, muito, sabe? São armadilhas no nosso dia a dia. A gente acha que o mundo se divide, que o tempo se divide em passado, presente e futuro. Mas na realidade, o presente, ele é assim, ó. O presente é assim, ó. Entenderam? Ó, não consigo fazer isso. Consegui. Entenderam? Isso é o presente, ó.
Não consegui fazer. Caramba, como é que faz isso aqui? Faz. Consegue? Não consegue também. Tinha que ser alto. Porque o presente é assim, gente. Tuc, rapidinho. Tá? Isso é o presente. Tudo que você faz é assim. Já não é mais presente, é passado. Tudo que você pensa em fazer é futuro. Então o presente é muito rápido. Se a gente tivesse tempo, se fosse um seminário, eu ia falar para vocês, mas eu posso contar o que acontece, tá? Se vocês quiserem experimentar enquanto eu estou falando, tá? Nesse momento vocês estão olhando para mim, estou varrendo o olho aqui no salão, até onde eu enxergo, a maior parte de vocês estão sérios. Sabia? Vocês dois estão sérios olhando para mim. Sabia? Tá? Agora, olha um para o outro. Olha um para o outro. Olha, faça o seguinte, vocês dentro do salão, olhem para as pessoas que estão ao lado de vocês. E vocês vão perceber, sabe o quê? Que só o fato da gente olhar para outra pessoa, a gente começa a sorrir. Aí eu cheguei dentro dessa dinâmica, eu cheguei e falei para as pessoas assim, faz o seguinte, abraça a pessoa que está no seu lado. Gente, quando as pessoas começaram a se abraçar, a primeira se abraçou, ela não aguentou de tanta alegria, se levantou e foi abraçar outra pessoa. Então eu quero contar a vocês que o que Kardec está falando a respeito disso é sensacional, porque quando você começa a fazer o bem, quando você olha aquele companheiro que eu falei para vocês agora há pouco, que chegou aqui sequinho, estava todo molhado, tá? Todo suado, o que movimenta as pessoas é uma coisa dentro da pessoa, não tô jogando confete nele não, ele não precisa disso, tá? Mas o que movimenta as pessoas é um negócio que dá dentro da gente, que você faz o bem e você fala assim, yes, fiz o que eu tinha. Ó, reparem a diferença, você faz o bem e você não diz assim, yes, eu sou demais, eu sou a maior criatura que existe no planeta. Não é isso que a pessoa diz. A pessoa lá dentro dela, ela diz assim, eu fiz exatamente aquilo que eu tinha que fazer. E quando a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, de maneira correta, a gente fica feliz. E isso movimenta dentro da gente uma vontade de voltar a fazer coisas que a gente tem que fazer. E aí a pessoa faz uma coisa, fica feliz, faz outra, fica feliz, faz outra, fica feliz, faz outra, fica feliz. E qual não é a certeza que ela tem do futuro, né? O que vai acontecer? Ela começa a fazer o bem, começa a fazer o bem, começa a fazer o bem, e aí daqui a pouco ela vai descobrir por que fora da caridade não há salvação. Aí ela vai descobrir que a salvação não é salvação como a gente ouve normalmente, salvação é progresso espiritual, porque ela faz exatamente aquilo que se espera dela. E não pensem que isso é conceito tirado da minha cabeça, porque também não é. Porque lá dentro do Livro dos Espíritos, na questão 132, diz para a gente que o objetivo da nossa encarnação, o objetivo da gente estar aqui dentro do planeta, é progredir e cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Cada um de nós tem um objetivo, tem uma função dentro do planeta. Faça a sua função. Aí a pessoa vai lá na questão 860 e descobre, lá no meio da resposta da questão 860, Celane que ensinou essa para a gente, lá no meio da resposta, está dizendo assim, fazer o bem como lhe cabe é objetivo único da vida. Ou seja, não é suficiente fazer a parte que nos cabe, a gente tem que fazer a parte que nos cabe envelopada pelo bem. E quanto mais o bem você faz, conforme diz música da tia Vilma lá na evangelização, quanto mais o bem se faz, mais rico de bem a gente fica. E aí você faz o bem, fica mais feliz, e faz o bem, fica feliz. E aí você percebe que a felicidade vindoura, a felicidade lá do futuro, não é uma felicidade simplesmente lá do futuro. Ela começa a acontecer a partir do momento que você começa a fazer o bem. Você colhe os recursos imediatamente, rapidamente. Quem estiver perto um do outro, abracem-se. Abraça, dá um abraço nela.
Abracem-se. Eu não falei para levantar, mas a pessoa não resiste, ela levanta. Vocês entenderam como é que é o negócio? Eu tinha falado, vocês entendem como é que funciona? Vocês estão entendendo como é que funciona? É assim que funciona. É isso que Kardec está falando, isso é doutrina espírita. É simples assim. Introdução 4. Ó, já não vai dar tempo, tá? São 5 para as 5. Mas vamos continuar até onde der. Tá? Introdução 4. Olha a imagem que eu trouxe para a gente. Réveillon deixa rastro de lixo na praia central de Balneário Camboriú. Olha a atualidade da introdução eu botei introdução 4, conclusão, né? Tá? Olha lá. Sob todos os aspectos estamos ainda longe da perfeição. Existem ainda muitos resíduos antigos a serem destruídos, até que tenham desaparecido os derradeiros vestígios da barbárie. Parece até que Kardec estava vendo o Réveillon da praia de Camboriú. Não está vendo, gente. Tá? Eu talvez na apresentação tenha escrito introdução várias vezes. É isso que está acontecendo, Patrícia? É isso mesmo? Onde toda vez que está introdução, leia-se conclusão, tá? Agora que eu percebi que eu escrevi introdução, não sei de onde que eu tirei isso. Né? Vamos seguinte, por favor. Está aqui. Ih, está introdução o tempo todo. Meu Deus do céu, tudo errado, meu Deus do céu. Conclusão 5. Conclusão 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam por isso mesmo a sua força, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Se, pois, o espiritismo se implanta por toda parte, se recruta adeptos, sobretudo nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é que tem um fundo de verdade. E aí Kardec, o pensamento de Kardec é muito interessante, porque só existem duas coisas possíveis para a gente falar sobre a doutrina espírita. E aí a gente tem que ter equilíbrio para analisar isso, tá? Porque só existem duas coisas, ou a doutrina espírita é mentira, ou a doutrina espírita é verdade. Não tem, ou é mentira ou é verdade. Né? Filosoficamente falando, ou a doutrina espírita é mentira, ou a doutrina espírita é verdade. Se for mentira, o que vai acontecer? Vai passar o tempo e ela vai acabar. Entenderam? Se for verdade, vai passar o tempo e ela vai continuar. Ué, mas a doutrina espírita já é de 1857 e ela continua até hoje. Entra dentro do... agora tinha que ter censo, né? Entra no censo do Brasil, entra em levantamentos estatísticos no Brasil e vê como está funcionando a nossa doutrina espírita. E aí você vai ver que a doutrina espírita está crescendo com o decorrer do tempo. Então, se a doutrina espírita está crescendo no decorrer do tempo, não é por causa dos prosélitos, mas é porque as pessoas que chegam na casa espírita ouvem o que convém aos seus corações. E é isso que a gente tem que investir. Quanto mais a casa espírita conseguir trabalhar esse sentimento de entrar na casa espírita e sair daqui melhor do que chegou, quanto mais vezes isso acontecer nas nossas vidas, mais força nós teremos dentro do nosso coração e vamos ter mais vontade de vir e mais a pessoa vem e por aí vai. Com toda a tranquilidade do mundo, sem se preocupar com nada, não tem que preocupar com nada, sem fazer força, sem fazer prosélito, não precisa convidar ninguém, não precisa ficar distribuindo panfleto, não precisa nada. É só fazer a nossa parte de doutrina espírita. Vou pedir desculpa mais uma vez, a apresentação vai ficar aí com vocês, a apresentação está gravada, todas as vezes que lerem introdução, leia-se conclusão. Que Deus nos abençoe.